Nossa aula de hoje começa do ponto de onde nós paramos na última aula. Nós vamos continuar estudando a calorimetria. Na aula passada nós vimos as definições de estado da matéria, os estados físicos da matéria. Nós vimos as mudanças de estado físico. Nós vimos alguns fenômenos relacionados à mudança de estado, que foram os fenômenos de sobrefusão, que é o congelamento instantâneo da água, quando você deixa a água no congelador por muito tempo, água ou outro líquido. Então, uma hora você retira e agita, ela congela instantaneamente. É o superfusão, sobrefusão. E o fenômeno do superaquecimento, que é quando se coloca líquido para aquecer no micro-ondas. Pode acontecer o fenômeno do superaquecimento, que é a fervura instantânea daquele líquido. Pode acontecer um acidente, como nós vimos no vídeo na aula passada, certo? A partir daí nós vamos continuar. Hoje nós vamos ver as definições de calor sensível e calor latente. Nós vamos ver o que é um calorímetro. E nós vamos ver a equação de troca de calor. Certo? Para poder responder exercícios e tudo mais. A princípio, nós vamos ver um vídeo aqui. A água vai ser colocada para ferver numa fonte de calor, que eu tenho uma resistência. Poderia ser uma chama de fogão, não teria nenhum problema, não faz nenhuma diferença. Aqui, como é um laboratório, foi usada uma resistência, certo? Mas não faz a menor diferença. Aqui água pura vai ser colocada para fervura. A gente já sabe que a água ela evapora em qualquer temperatura, mas ela só ferve a uma temperatura fixa, certo? Que é ao nível do mar, um ATM 100 graus Celsius. Então tá aí, ó, a água vai ser posta para ferver. Vou mostrar uma coisa aqui a vocês em detalhe. Inicialmente essa água está quase a 50 graus Celsius, 48, 47, 48 graus Celsius, certo? Então ela vai ser posta para aquecer inicialmente, ela vai aquecer inicialmente. Aqui o vídeo vai ser colocado, vai ser acelerado aqui, a velocidade do vídeo vai ser acelerada, certo? Então vai acelerar a velocidade do vídeo aí 4 vezes, para você perceber que a temperatura aqui vai subindo, subindo. Enquanto a temperatura da água está subindo, essa água não ferve. Quando essa água começar a ferver, a temperatura dela não vai mais subir, vai ficar constante, parada, certo? Então, quando se aproximar aqui de 100, a água vai ferver. Se aqui a pressão ambiente for 1 atm, ela ferve exatamente em 100 graus. Se for menor do que 1 atm, for uma cidade acima do nível do mar, ela ferve menos do que 100 graus. Se for uma cidade abaixo do nível do mar, ela ferve acima de 100 graus. Tá certo? Então, enquanto a água estiver aquecendo, enquanto ela não estiver fervendo, ela vai aquecer. Enquanto ela não entrar em ebulição, ela vai aquecer. Detalhe, veja que já tem vapor d'água aqui. A água está evaporando. Mas evaporar é diferente de ferver. A evaporação é um fenômeno diferente da ebulição. A ebulição é a formação de bolhas. A água ela rapidamente passa para o estado gasoso. E a evaporação é lenta e acontece a qualquer temperatura. Então a água já está evaporando, mas ela só vai entrar em fervura quando chegar a 100 aproximadamente. Você já está vendo aqui as correntes de convecção. E agora o vídeo volta à velocidade normal. A água está fervendo. Ela já entrou em ebulição. Aqui o fenômeno é de ebulição. A temperatura de ebulição dela aproximadamente 105 graus. Então a pressão atmosférica aqui é um pouquinho menor do que 1 atm. Um pouquinho abaixo do nível do mar aqui local. Então, enquanto essa água estiver fervendo, essa temperatura permanece constante. É isso que eu quero destacar para vocês aí, é que enquanto a água estiver aquecendo, ela não ferve. Ela evapora normalmente, lentamente, mas ela não ferve. Enquanto a água estiver fervendo, enquanto tiver água nessa recipiente aqui, essa temperatura não passa disso. Isso é uma característica das substâncias puras. Então, nós vamos sempre considerar as substâncias com esse comportamento. Enquanto a substância estiver aquecendo ou esfriando, não muda de fase. Se a substância estiver mudando de fase, não varia a sua temperatura. Como vocês estão observando aí. Certo?
Então tem muita água aí para ferver. E enquanto essa água estiver fervendo, a temperatura permanece constante. Aproximadamente 100 graus Celsius. Ok? Cidades altas como La Paz, por exemplo, que está a 3.500, 3.600 metros acima do nível do mar, a temperatura de fervura é menor do que 100 graus. A pressão atmosférica lá é menor. Por quê? Porque a coluna de ar sobre a água é menor. Como está muito alto, La Paz está muito alto, a coluna de ar sobre essa água aqui é 3.600 metros de coluna menor do que ao nível do mar. Então a pressão atmosférica é menor. Tá certo? Na nossa região, que é muito próxima ao nível do mar, a água ferve aproximadamente a 100 graus Celsius. Uma cidade muito alta, ela ferve a uma temperatura mais baixa que 100 graus Celsius. A panela de pressão, ela faz a vez de uma cidade muito abaixo do nível do mar. Tá certo? Se eu tivesse uma cidade com, por exemplo, 3.000 metros abaixo do nível do mar, a água ferveria a uma temperatura muito acima de 100 graus. Então, seria o caso da panela de pressão. O que ele vai fazer no vídeo aí é para mostrar que a água está fervendo. Ela vai condensar aqui. Assim como a água evapora a uma temperatura, a qualquer temperatura, a água condensa a qualquer temperatura. Certo? Ela encontra uma superfície fria, dá para ver no vídeo aí não, mas eu vou colocar de novo. Encontra uma superfície fria e vai voltar ao seu estado líquido, a condensação. Como ele vai mostrar aí. Pronto, aqui já dá para perceber aqui, já está suado aqui. Significa que a água está voltando, saindo do vapor e voltando para o estado líquido, porque encontrou uma superfície mais fria do que o próprio vapor d'água. Tá certo? Aqui, ó, todo suado. Que a água condensou, tá certo? Então, o que eu estava dizendo, a panela de pressão, ela faz a vez de que a pressão interior da panela é muito maior do que uma TM. Logo, a pressão, como é muito maior do que uma TM na panela de pressão, eu vou ter água líquida, água no estado líquido na panela de pressão com temperatura muito maior do que 100 graus Celsius. Por isso que a panela de pressão, ela cozinha mais rápido. Ela não cozinha melhor, ela cozinha mais rápido. Tá certo? A pressão no interior da panela é muito maior do que um ATM. E aí, na panela de pressão, eu só consigo água com uma temperatura superior a 100 graus Celsius na panela de pressão. Porque a pressão atmosférica interna é muito maior, a pressão interna da panela é muito maior do que um ATM. E eu tenho água na panela de pressão com a temperatura superior a 100 graus. Essa água só vai começar a ferver com uma temperatura muito maior do que 100 graus Celsius. Se a panela de pressão vai cozinhar mais rápido, porque tem água a muito mais do que 100 graus Celsius. A água líquida cozinha mais rápido. Em compensação, a queimadura com a água na panela de pressão é muito mais grave, porque essa água vai estar muito mais quente do que uma água, nesse caso aqui, numa panela aberta. Aqui, ó. Vamos usar um programinha aí para definir o calor sensível e o calor latente. Aqui eu tenho um gráfico, tá certo? Um gráfico de temperatura em função do tempo. Você percebe que de A até B, o gráfico ele varia, e de B até C, o gráfico é uma constante. Ou seja, como aqui é a temperatura varia de A até B, e de B até C, a temperatura é constante. Aqui eu tenho água, essa água vai ser aquecida, vou aquecer aqui a água. Enquanto a água está aquecendo, quando chegar em 100, ela não varia, ela não muda de fase. Quando ela chega a 100 graus, ela evapora, como nós acabamos de ver. Né? Aqui é apenas simulação do experimento que nós acabamos de ver. Tá certo? Enquanto a água está aquecendo ou esfriando, ela não muda de fase. Quando essa água estiver mudando de fase, ou fervendo, ou congelando, ela não muda de temperatura. Ok? Perguntas?
efeitos, causou variação à temperatura da água sem acarretar mudança de estado físico. Então, a temperatura da água variou de A para B e não mudou o estado físico. Causou mudança no estado físico sem acarretar variação de temperatura. Então, a temperatura ficou constante de B para C, mudou seu estado físico. A temperatura não variou, mas o estado físico mudou. Ok? Então, vamos lá. O que seria o calor sensível da matéria? O calor sensível da matéria, exatamente, é o calor trocado por uma substância quando essa substância está variando sua temperatura. Só quando está variando a temperatura, esse calor trocado é chamado de calor sensível. É o calor que, ao ser trocado, causa variação de temperatura do sistema sem acarretar a mudança do estado físico. E o que seria o calor latente da matéria? Seria o calor trocado pela substância quando ela está mudando de fase. E quando está mudando de fase, ela não vai variar sua temperatura. Então, o calor latente é o calor que, ao ser trocado, causa mudança de estado físico do sistema, sem acarretar variação na temperatura. Ok? Bom, e aqui o calor específico da matéria. O calor específico é um coeficiente, assim como tantos outros coeficientes que existem na física, na química e na ciência em geral, certo? Então, eu vou lembrar um coeficiente que nós já vimos nas aulas anteriores. Nós vimos, quando nós estávamos estudando a propagação de calor, nós vimos o coeficiente de condutividade térmica dos materiais. Na lei de Fourier, cálculo do fluxo de calor, que atravessa um corpo, tem um coeficiente que é o K, que é o coeficiente de condutividade térmica ou de condutibilidade térmica dos materiais. Aquele coeficiente ele é uma constante definido para cada substância que define se na substância o calor se propaga com rapidez ou com lentidão, com facilidade ou não. Ali é em relação à propagação de calor na substância. Esse coeficiente aqui é mais um coeficiente relacionado a calor, só que aqui, esse coeficiente chamado de calor específico, ele está relacionado à mudança de temperatura, variação de temperatura. Então, o coeficiente o calor específico da matéria é um coeficiente que define se a matéria, para variar sua temperatura, ela precisa de muito ou de pouco calor. Tá certo? Só que tem um detalhe. Aqui esse coeficiente está relacionado à matéria, à unidade de massa da matéria. Não importa a quantidade de matéria, só para cada unidade de massa, para cada quilograma de matéria, para cada grama de matéria, para cada grama de água. Qual é a quantidade de calor necessária para variar um grama de água? Não interessa se tem uma quantidade imensa de água. O calor específico só define o comportamento de 1 grama de água. Ou seja, para ficar mais fácil de entender, esse coeficiente, que é chamado de calor específico da matéria, ele define se a matéria, não a quantidade de matéria, a matéria, água, por exemplo, precisa de muito ou de pouco calor. Quando o calor específico é muito grande, tem um valor alto, significa que essa matéria, para variar sua temperatura, para aquecer ou para esfriar, precisa de muito calor. Ou ganhar muito calor ou perder muito calor. Então, significa que o coeficiente, esse calor específico dessa matéria é alto. Tá certo? A água tem um calor específico mais ou menos alto. Tá certo? Para aquecer a água, para esfriar a água, é preciso uma quantidade de calor muito maior do que para aquecer um metal ou para aquecer areia, por exemplo, que é o caso eu falei para vocês, no caso da praia. A água demora muito a aquecer, demora muito a esfriar. A areia aquece rápido e esfria rápido. O calor específico da água é muito maior do que o calor específico da areia. E é preciso muito mais calor para aquecer a água ou para esfriar a água. Tá certo? Então, esse coeficiente está relacionado ao aquecimento ou resfriamento, à mudança de temperatura da matéria. E a unidade dele aqui, ó, calor específico, calorias por grama de grau Celsius. Quando isso aqui é a unidade usual, isso aqui está aqui, ó, usual, isso aqui não é a unidade padrão. A unidade padrão do calor específico é joules por quilograma Kelvin. Mas essa unidade aqui é muito mais usada.
certo? Muito mais usada do que a própria unidade padrão do sistema internacional, que é a caloria por grama grau Celsius. Então, quando o coeficiente, quando o calor específico da matéria vem em calorias por grama grau Celsius, e você vai calcular o calor necessário para variar a temperatura dessa substância, o calor vai estar em caloria, a massa da substância vai estar em gramas e a variação de temperatura em graus Celsius. Se as unidades do calor específico forem outras, forem as unidades padrão, você vai ter que usar as unidades padrão. Lembrando, em relação à variação de temperatura, a variação de temperatura em graus Celsius e em Kelvin é a mesma. Então, mesmo que aqui, nesse caso aqui, a temperatura viesse em Kelvin e a questão tivesse dado essa variação de temperatura em graus Celsius, a variação de temperatura em graus Celsius em Kelvin tem o mesmo valor, não fazia diferença no caso da temperatura, certo? Celsius ou Kelvin. A energia aqui, o calor, caloria ou joule, e a massa, grama ou quilograma. Ok? Então aqui, ó, vamos responder a pergunta aí. Com a definição aqui do programinha, o calor específico de uma substância mede a capacidade térmica da unidade de massa de uma substância. Capacidade térmica a gente nem definiu ainda. A capacidade térmica vai ser também um coeficiente relacionado à variação de temperatura da substância, só que tem uma diferença. Olha, capacidade térmica, representada pelo C maiúsculo, está aqui, ó, C maiúsculo. E calor específico da matéria. Calor específico da matéria que é o C minúsculo. Todos dois estão relacionados. É um coeficiente que define o comportamento térmico da matéria em relação à troca de calor. Tá certo? A diferença da capacidade térmica para o calor específico é que o calor específico se refere à matéria, independente da quantidade. E a capacidade térmica se refere à quantidade de matéria. Exemplo, qual é o calor específico da água? Em calorias por grama grau Celsius é um valor bem fácil de lembrar, que é 1. Significa que são necessários apenas uma caloria, que é necessário apenas uma caloria para variar de 1 grau Celsius 1 grama de água. Então, o calor específico da substância está relacionado sempre à unidade. Está aqui, a unidade de massa da substância. No caso aqui é grama, poderia ser quilograma. Tá certo? Mas essa unidade aqui era muito mais usada do que a própria unidade padrão, as unidades padrão do sistema internacional, que seria joules por quilograma Kelvin. Então, o calor específico das substâncias normalmente são dados nessas unidades aqui, calorias por grama grau Celsius. Tá certo? Então, o calor específico, repetir, o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Essa quantidade de água em que o calor específico é definido já está embutido no valor do calor específico. Não precisa mais se preocupar com a quantidade de água que vem na questão. Certo? O calor específico não está se referindo a essa quantidade de água que está na questão. Está se referindo à quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius apenas 1 grama d'água. Então, o calor específico não está relacionado à quantidade de água. Vou repetir, a quantidade de água da questão, dada na questão. Agora, existe um coeficiente que é chamado de capacidade térmica, representado pelo C maiúsculo, muito parecido com o calor específico, só que o calor específico é o C minúsculo, a capacidade térmica é o C maiúsculo, que está relacionado, é um coeficiente que está relacionado à quantidade de matéria que vem na questão. A quantidade de água dada na questão. 1 litro d'água, 10 litros d'água, 1 milhão de litros de água. Aí, o coeficiente que define o comportamento da variação de temperatura dessa água em relação à quantidade é a capacidade térmica da substância. 1 litro de água tem uma capacidade térmica X. Então, 2 litros d'água vai ter uma capacidade térmica 2X, ou seja, a capacidade térmica de 2 litros d'água é o dobro da capacidade térmica de 1 litro de água. Se você colocar para ferver 1 litro de água e 2 litros d'água nas mesmas condições, 1 litro d'água ferve muito mais rápido. Porque a capacidade térmica de 1 litro de água é menor. Então é preciso menos calor para ferver 1 litro d'água do que para ferver 2 litros d'água. Resumindo os dois, o calor específico e a capacidade térmica. Todos os dois são coeficientes que definem o comportamento da matéria em relação à sua variação de temperatura, aquecimento e resfriamento. Só que um está relacionado
a quantidade de matéria que é dada na questão, que é a capacidade térmica, e o outro está relacionado ao comportamento dessa substância, independente da quantidade que é dada na questão, que é o calor específico. Certo? Que a quantidade do calor específico usado para definir o calor específico é 1 grama, independente da quantidade de substância que é dada na questão. E a relação entre os dois é essa aqui. Ó. A capacidade térmica é o calor específico vezes a massa, ou a massa vezes o calor específico. Então, quanto mais massa, maior a capacidade térmica. Quanto menos massa, menor a capacidade térmica. E o calor específico, como queira, é a capacidade térmica sobre a massa. Tá certo? Os valores desse calor específico aqui, para algumas substâncias, será dado aí na tabela, isso a gente vai ver na tabelinha mais pra frente. O da água é muito fácil de lembrar. Nessas unidades aqui, que são unidades muito usadas, já falei, mas vou repetir, é 1 caloria por grama de grau Celsius. Tá certo? Então vamos aqui responder a questão, para ficar mais fácil de entender. O calor específico de uma substância depende da massa da substância em jogo? Depende ou não depende? O calor específico não depende da massa que é dado na questão. Não depende da massa. Ok? Bom, aqui tem uma demonstração. Aqui basicamente vai definir capacidade térmica e calor específico, tá certo? Bom, aqui eu tenho duas capacidades térmicas. Eu tenho a capacidade térmica de 800 gramas de água e tenho a capacidade térmica de 400 gramas de água. Veja que a capacidade térmica de 800 gramas de água é o dobro da capacidade térmica de 400 gramas de água. São necessárias 200 calorias para variar de 1 grau Celsius quando você tem 800 gramas de água. Quando você tem apenas 400 gramas de água, basta apenas 100 calorias para variar para cada grau Celsius. Tá certo? Para cada grau Celsius de aquecimento ou de resfriamento. Se for de aquecimento, a água tem que receber 100 calorias para variar 1 grau Celsius. Se for de resfriamento, a água tem que perder 100 calorias para diminuir 1 grau Celsius. Esses 400 gramas de água. Já 800 gramas de água, é preciso para cada grau Celsius 200 calorias. Para aquecer, ganhar 200 calorias. Para esfriar, perder 200 calorias. Muito bem. Vamos ver aqui uma tabelinha aí com alguns valores, né, característicos. Calor específico aqui de algumas substâncias. Aqui, ó. Bom, tá aqui o calor específico que eu acabei de falar da água. Esse calor específico aqui está em calorias por grau Celsius. Então, para a água, o calor específico da água em calorias por grau Celsius é um valor que a gente utiliza muito nas questões. Tá certo? Embora que a questão, normalmente ela vem esses valores desses coeficientes. Tá certo? Outro valor muito usado nas questões é esse aqui, o calor específico do gelo. Apesar de água e gelo ser a mesma substância, só muda aqui o estado de agregação, mas o calor específico do gelo é menor. Praticamente a metade do calor específico da água. Para aquecer gelo ou para esfriar gelo, é preciso menos calor do que para aquecer água e esfriar. Tá certo? Apesar de que, olha que o gelo já é considerado isolante térmico. Tá certo? E o do vapor d'água, o calor específico do vapor d'água é muito próximo do calor específico do gelo. Agora veja aqui, o calor específico do ouro é extremamente pequeno, assim como o calor específico da prata. São valores pequenos porque são metais. E aí, para aquecer ouro é preciso muito pouco calor. Qualquer calor aquece o ouro, metal. Qualquer calor aquece, esfria ou aquece os metais. Tá certo? Dessas substâncias que estão aqui, o calor específico maior é da água. Ou seja, de todas essas substâncias que estão aqui, a água é a que apresenta a maior dificuldade de aquecer e de esfriar. Tá certo? Aqui ele fala em alotropia, alotrópica, substâncias forma alotrópica, que são o caso aqui dos três, o diamante, o grafite e o carvão. A alotropia é quando as substâncias têm a mesma composição química, ou seja, mesmo formado pelos mesmos elementos químicos. O diamante, o grafite e o carvão são formados por carbono, certo? Só muda a sua estrutura molecular, a sua composição molecular, a sua forma molecular. Mas
Todos os três são formados pelo carbono. Então são formas alotrópicas. Ok, vamos continuar aqui. Ó. Bom, aqui é uma questão para a gente fazer aqui. Ó. Arraste os materiais a seguir e coloque em ordem crescente de calor específico nos retângulos azuis. Então, dessas substâncias aqui, a gente vai colocar na ordem crescente de calor específico. Qual é o que tem dessas substâncias aqui? O menor calor específico. Faça de conta que você está respondendo uma questão do Enem. E faça de conta que a gente não viu a tabela aí. Que eu também não vou voltar. Mas uma das formas de diferenciar o calor específico é logo de cara. Quais são as substâncias que têm o menor calor específico? Os metais. Aqui eu tenho logo 3. Prata, ouro e alumínio. Tá certo? Então, esses 3 aqui são os que têm o menor calor específico. Qual dos 3 tem um calor específico menor? Aí, nesse caso aqui, desses 3 aqui, a substância considerada o metal mais nobre dos 3 é o ouro. O termo nobre, aí, usado em química, tem uma definição própria. Né? É uma substância inerte, ela não reage com facilidade, ela tem algumas características para definir essa nobreza da substância. É muito parecido com a definição de nobreza usada no dia a dia. Então, uma família nobre, uma família nobre é uma família que não se mistura muito com a raça, não. Né? Então, o ouro, dos 3 aqui, é o metal mais nobre. Então, vamos arriscar aqui o ouro. Se é mais nobre, é porque tem mais pureza. Se tem mais pureza, uma substância mais nobre, mais pura, ela conduz calor melhor. Conduz calor melhor, é preciso pouco calor para aquecer, tá certo? Então, de fato, se ficou é porque está certo. Em segundo lugar, vem a prata aqui, ó. A prata já tem um calor específico maior que o ouro, é preciso mais calor para aquecer prata. Para aquecer ouro é muito fácil aquecer ouro, qualquer quantidade de calor agora aquece fácil. Desses 3 metais, o menos nobre é o alumínio, então é o que apresenta dos 3 a maior dificuldade de aquecer. Tá certo? Já dos 2 aqui, a gente viu bem lá que o gelo tem um calor específico menor e a água tem um calor específico bem alto. Ok? Bom, agora vamos para a definição que eu falei lá no começo da aula. A definição de calor sensível, que é o calor trocado na variação de temperatura, e a definição de calor latente, que é o calor trocado pela substância que está mudando de fase, quando está mudando de estado. Tá certo? O calor latente, eu acredito que vai ficar para a próxima aula para não ficar muito extenso. Então, vamos definir inicialmente o calor sensível da matéria, que é basicamente o calor trocado pela substância, quando essa substância está apenas variando sua temperatura. E a gente pode definir esse calor sensível pela capacidade térmica. Então aqui, ó, vou definir logo aqui, ó, o calor, esse aqui que vai ser o calor sensível da matéria, vai ser o C maiúsculo, que é a capacidade térmica da matéria, que é um coeficiente dado, vezes a variação de temperatura da matéria. Esse ΔT aqui é um ΔT maiúsculo, tá? ΔT minúsculo, mas é ΔT maiúsculo, variação de temperatura aqui, ó, ΔT maiúsculo. Então, o calor sensível de qualquer substância é a capacidade térmica da substância vezes a variação de temperatura sofrida pela substância. Até pela própria fórmula, você vê aqui, ó, que está havendo variação de temperatura da substância. Então, quando há variação de temperatura da substância, esse calor é chamado de calor perdido ou calor recebido, é chamado de calor sensível da substância. Tá certo? Então, o calor sensível de qualquer substância é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Ok? Lembrando a definição de... Olha, preste atenção. Esse Q aqui é calor sensível. Esse C aqui é um coeficiente chamado calor específico da matéria, que é uma constante. Cada matéria tem o seu valor, como nós acabamos de ver na tabela. Ok? Lembrando que o calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa, ou, como queira, a capacidade térmica é M vezes C minúsculo, é M vezes M minúsculo, a massa vezes o calor
específico. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, no lugar do C aqui, ó, eu posso substituir por MC. E eu vou ter o calor sensível da matéria também definido em função do calor específico. Assim, ó. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. O calor sensível é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, eu posso substituir o C pelo NC. O calor sensível da matéria é igual a massa vezes o calor específico e vezes a variação de temperatura. Esta formulazinha aqui é chamada de equação fundamental da calorimetria. É fundamental mesmo, ela é extremamente importante para se calcular a quantidade de calor recebida ou perdida por uma substância quando ela está variando a sua temperatura. Agora, lembrando, eu posso calcular esse calor sensível pelo calor específico, aí eu vou ter que ter a massa, ou eu posso calcular esse calor sensível pela capacidade térmica. Aqui, ó, tá aqui, ó, pela capacidade térmica, sem se preocupar com a massa. Porque já está embutido, essa massa já está embutido na capacidade térmica. Tá certo? Então, o calor sensível da matéria é capacidade térmica vezes variação de temperatura, ou o calor sensível da matéria é a massa da substância vezes o calor específico da substância e vezes a variação de temperatura. Ou com a capacidade térmica, ou com calor específico. Se eu usar o calor específico, eu tenho que ter a massa. Se eu tiver a capacidade térmica, eu não preciso nem saber da massa. Ok? Então, eu vou responder uma questão relacionada à equação fundamental da calorimetria para a gente encerrar a aula. Essa questão vai estar aqui mesmo no programinha, aqui, para ficar mais fácil. Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Considere que o corpo humano é constituído basicamente de água com calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. E, de fato, o corpo humano ele é basicamente constituído por água. Então, segundo aí as informações aí do livro de biologia que eu aprendi lá no ensino médio, cerca de 70% do corpo é água. Se eu tiver errado aí, me perdoe, mas pelo que eu me lembro, o corpo humano ele tem basicamente 70% de água, constituído basicamente 70% de água. Mas isso aí não vai nem ver nessa questão não. Considere aqui nessa questão que essa água o calor específico dessa água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Por que considere? Bom, porque isso aqui é o calor específico da água pura. A água do organismo pode não ser pura, então pode ser uma mistura, pode ser uma solução aí, uma mistura. Mas considere que a água do organismo é água pura, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, tá certo? Qual é a energia consumida por uma criança febril? Essa criança tem 20 kg de massa. Se a sua temperatura foi acrescida de 3 graus Celsius, quando a criança entrou no estado febril, a sua temperatura subiu 3 graus Celsius. Esse calor foi retirado da própria energia interna da criança. Foi consumida da energia que a criança possuía. Tá certo? Então, qual é a quantidade de calor consumida por essa criança? Vamos lá. A equação fundamental da calorimetria, já que ele deu o calor específico, massa vezes o calor específico e vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é 3 graus Celsius. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, já que o calor específico da água foi dado em gramas grau Celsius, essa massa tem que estar em gramas. Para passar de quilograma para grama, multiplica por 1000. Então, aqui vai dar 20 mil gramas. Ou 20 vezes 10 a terceira, 2 vezes 10 a quarta gramas. Ok? Então, aqui estão os dados. Calor específico, a massa em quilograma, a variação de temperatura. Essa massa tem que passar para quilograma, para grama, né? Foi dada em quilograma, tem que passar para grama. Multiplica o 20 por 10 a terceira, se você quiser. Aqui é 1000. Então, dá 20 vezes 10 a terceira gramas. Ou, em notação científica, 2 vezes 10 a quarta gramas. Ok? Então, aqui ó, já substitui os valores. O que é a massa? Ele não passou para a notação científica. Pelo jeito está aqui, ó, 20 vezes a terceira, vezes o calor específico da água, que é 1.
e vezes a variação de temperatura, que em graus Celsius é 3. Então aqui 20 vezes 3 dá 60 e repetiu 10 à terceira. 60 vezes 10 à terceira ou 6 vezes 10 à quarta. Né? Isso aqui em 60 vezes 10 à terceira calorias. 10 à terceira é 1000 calorias. 1 quilocalorias são 1000 calorias. Então, se eu quiser passar de caloria para quilocaloria, eu divido por 1000. Eu corto aqui o 1000 aqui, ó. Então fica 60 quilocalorias. Esse quilo aqui quer dizer 60.000 calorias. 1 quilocaloria, vou repetir, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Ok? Essa caloria, lembrando, isso é calorias física, diferente de caloria alimentícia. Nós vimos na sala de aula que a caloria alimentícia é exatamente o que está aqui. Quilocaloria física. Então aqui seria 60 quilocalorias físicas ou 60 calorias alimentícias. Mas aqui ele não fala em relação à caloria alimentícia, só um detalhe. Então o calor consumido aqui pela criança quando passou para o estado febril foi de 60 quilocalorias ou de 60.000 calorias. Ok? Bom, eu vou deixar um exercício aí para vocês. Mais uma vez, vou destacar algumas questões para vocês me devolverem na próxima aula, que é na próxima semana. Aqui, ó, quinta-feira é amanhã. Essa aula gravada na quarta. Então, a quinta-feira, vocês vão estar vendo essa aula na quinta-feira, dia 23. Vocês vão me devolver na dia 30 as questões destacadas. Ok? Eu vou colocar poucas, umas 2 questões no máximo para vocês me devolverem aí. E na próxima aula a gente vai definir o calor latente da substância, da matéria. Ok? E aí também tem o seu coeficiente próprio e tudo mais. A única diferença é que quando a substância está mudando de fase, a temperatura dela não varia. E esse ΔT aqui não vai aparecer na próxima fórmula de calor latente. Então, até a próxima.